Neste lindo dia, eu saúdo a todos com a bendita paz de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um grande prazer estarmos aqui de volta e vamos refletir juntos na Palavra de Deus que está em Isaías, capítulo 8, do versículo 19 até o 22. Assim está escrito: quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos que chirreiam e murmuram entre dentes, não recorrerá um povo ao seu Deus? A favor dos vivos, interrogar-se-ão os mortos? A lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva, e passarão pela terra duramente oprimidos e famintos, e será que, tendo fome e enfurecendo-se, então amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus, olhando para cima. E olhando para a terra, eis que haverá angústia e escuridão, e serão entenebrecidos com ânsia e arrastados para a escuridão. Oremos. Pai Celestial, em cuja presença estamos, faze-nos entender a Tua Palavra, não apenas com a mente, mas com o coração. Possamos entender que o socorro do homem, o socorro da humanidade, está apenas em Ti, pois Tu és o nosso socorro bem presente na angústia. Tu és a solução para tudo. Tu és tudo que o ser humano precisa, em primeiro lugar. Obrigada pela Tua presença e auxílio, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amigos, amados irmãos, o que é que Deus fala acerca da adivinhação, acerca da curanderia, acerca de ler a sorte, querer saber o futuro a todo custo, sem a revelação divina? E nós, na qualidade de seres humanos, em diversos países do mundo, temos a tendência errada de, em vez de procurar o Criador, procurar a criatura. Em vez de conhecer Deus, procurar os poderes do ocultismo. E como africanos, infelizmente, a maior parte dos africanos cultivam o animismo como religião, a adoração aos espíritos dos antepassados, fazem um culto comum, diário, como vida, adorando seus antepassados. Estudem que estudem, tenham que degrees que tenham, mas eles dizem, a nossa cultura não podemos deixar. Onde nós nascemos e fomos enraizados, nunca podemos deixar. E aí, podem até ter posições altas, mas sempre confiam naquelas questões do ocultismo. Os curandeiros, os adivinhos, as pessoas que podem lhes falar da sorte e lhes fazer promessas banais, mas eles acreditam e vivem embutidos nisso. Mas o que é que a Bíblia diz? O que é que Deus diz sobre a adivinhação? Sobre a curanderia? Sobre a feitiçaria? Deus não pactua com isso. O texto que nós lemos diz: quando disserem para consultar os espíritos familiares, os adivinhos, não recorrerá um povo ao seu Deus? E pergunta: a favor dos vivos, interrogar-se-ão os mortos? Pensa um pouco, amigo. Como é que eram os teus antepassados antes de ti? Tinha uma roupa melhor que a sua? Tinha uma casa melhor que a que você tem?
tinha um nível de escolaridade maior que o céu. Muitos passaram numa palhotinha, embaixo de um cajueiro, mendigando e sobrevivendo, tentando subsistir na vida. Agora que morreram, tornaram-se deuses. Muitos africanos, muitos moçambicanos pensam que basta então o seu ente querido morrer, já tem poderes para estar presente, ajudar-lhe, solucionar-lhe os diversos problemas da vida. Mas aqui a Bíblia diz: a favor dos vivos, interrogar-se-ão os mortos. E a palavra de Deus diz que, em vez de prosperidade, os que interrogam os mortos, os que vivem na adivinhação, só têm prejuízo. Vou recordar o que acabei de ler e presta atenção. A lei e o testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva, nunca verão a luz do dia, nunca terão o nascer do sol tão esperado. 21. E passarão pela terra duramente oprimidos. Como é que é acerca da opressão? Como é que é? Como se vive então? E famintos. E como é que é? O pão de cada dia é equitativo e suficiente para todos? E será que, tendo fome e enfurecendo-se, então amaldiçoarão o seu rei e ao seu Deus, olhando para cima? Como é que estão os povos? Quando tudo lhes corre mal, a culpa é de quem? É dos líderes que estão no topo. Mas nem sempre é isso. Aqui diz que hão de amaldiçoar o rei. E amaldiçoarão a Deus, olhando para cima. Mas a culpa não é de Deus, mas é a culpa das escolhas de consultar os adivinhos e os espíritos familiares. 22. E olhando para a terra, eis que haverá angústia e escuridão, e serão entenebrecidos com ânsia e arrastados para a escuridão. Mesmo muitos africanos, moçambicanos, mesmo europeus ou asiáticos, ou americanos que praticam ocultismo, eles sabem que o ocultismo, no fim, traz circunstâncias funestas, desastrosas. Pode passar um pouco de açúcar na língua, parece que é doce, mas o fim é de fel e absinto. Mas mesmo assim, as pessoas não querem abandonar essas práticas, porque dizem que querem soluções imediatas, a todo custo, seja como for. Vamos ver o que aconteceu com o rei Saul, por causa da prática da adivinhação, por causa da prática do ocultismo. Saul, no princípio, quis obedecer a Deus, de não fazer essas práticas ocultas. Até desterrou os feiticeiros, os curandeiros, mandava-os processar, mas não conseguiu manter com esse tipo de vida, porque no final, Saul falou com Deus e não encontrou uma solução imediata. Então, optou por procurar uma outra solução. Podemos ver isto em primeiro livro de Samuel, no seu capítulo 28. Saul estava numa guerra contra os filisteus e teve muito medo e estremeceu o seu coração. Versículo 5, agora o 6. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus criados, buscai-me uma mulher que tenha um espírito de feiticeira, para que vá a ela e a consulte. E os seus criados lhe disseram, eis que em Endor há uma mulher que tem um espírito de adivinhar. Percebemos? Ele queria fazer adivinhação sobre a situação, se devia continuar com a guerra, se a guerra havia de ser vencida por eles, se iam ser derrotados. Já que, perguntando a Deus, Deus fez silêncio. Então, em vez de esperar em Deus, criou uma alternativa rápida. Tem alguém que pode adivinhar? E os criados disseram, tem lá em Endor, na cidade de Endor tem. E Saul agora, o rei, se disfarçou
E à noitinha foi com os seus criados até lá para consultar. E então, vejam o que Saul perguntou. 7. E disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e a consulte. Afinal, os adivinhos, o que sabem é pelo espírito de feitiçaria, é pelos demônios. E todo o africano ou moçambicano tem medo dos feiticeiros, mas não tem medo dos curandeiros e ama os curandeiros. Mas é a mesma coisa. E eles não conseguem ver que é a mesma coisa. Mas aqui está. Quer ir a uma mulher que tem espírito de feiticeira para poder adivinhar. E os seus criados disseram-lhe: eis que em Dor há uma mulher que tem espírito de adivinhar. E foi até lá. E em consequência disto, o que acabou por descobrir lá é que ele iria morrer na guerra. Mas ele ia lá exatamente para procurar uma solução. É como muitos moçambicanos, muitos africanos, muitas pessoas dos outros povos procuram o ocultismo para ter solução dos seus problemas. Até dizem, olha, ir ao adivinhador, ao macangueiro, ao curandeiro, para procurar sorte, não é pecado. Só para matar o outro, só para fazer mal ao outro, mas para se proteger, para melhorar de vida, para ser inteligente, para ter a inteligência dos outros, roubar a inteligência dos outros. Isso não é problema. Só se for para matar. Mas para Deus, nenhum tipo de adivinhação, nenhum tipo de curanderia, nenhum tipo de consulta aos espíritos familiares ou aos adivinhos é correto. Para Deus não é incorreto. Não é correto, é incorreto. Queria dizer. Então, amados, eu sei que estou a tratar com uma questão que está a mexer na ferida de muitos. Porque muitos, por mais civilizados que sejam, nas suas empresas, nos seus escritórios, têm coisas escondidas, dadas pelos curandeiros, para se proteger, para manter o teu cargo. Nas manhãs vão à igreja, nas noites, como Saúl, disfarçam-se e vão ao curandeiro. Até às vezes, alguns ditos apóstolos, profetas ou pastores, em vez de buscarem Deus, vão procurar a via rápida nos curandeiros. Mas saiba que se você procura algo no curandeiro para ter poder, fama, glória ou valor, saiba que é um prejuízo. Você está se enchendo de demônios e jamais está a agradar a Deus, mesmo que continue com os títulos que ostenta. Você não vai gostar de ouvir o que estou lhe a dizer, mas eu estou lhe a dizer a verdade. E a verdade nem sempre é aceite como se fosse verdade, pois as pessoas trocam o amargo pelo doce e o doce pelo amargo, a noite pelo dia, o dia pela noite, o bom pelo mal e o mal pelo bom, e preferem o negativo e não querem se libertar das práticas ruins porque dizem que lhes gera felicidade. Resultado, Saúl morreu. Se você abre a palavra de Deus em 1º livro de Crônicas, capítulo 10, explica por que Saúl morreu, versículo 13. Assim morreu Saúl por causa da sua transgressão com que transgrediu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para a consultar, e não buscou o Senhor, pelo que o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Então, Saúl morreu por causa da transgressão que fez contra o Senhor, não buscou a palavra de Deus, não obedeceu a palavra de Deus de ir exterminar os amalequitas por inteiro, e por causa de procurar a pitonisa, a feiticeira para adivinhar. Estas são as razões da morte de Saúl. Se você abre Deuteronômio, vai ver o que a palavra de Deus diz no capítulo 18. E no versículo 9 até ao versículo 14. E quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dê, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti
Se não achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro. Não pode existir no meio do povo de Deus. Nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Por quê? 12. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti. Perfeito serás como o Senhor teu Deus. 14. Porque todas estas nações que has de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Se nós somos de Deus, não podemos ir consultar adivinhos e curandeiros. Vamos estar unidos ao Senhor. Não podemos fazer mistura. Um tempo, Jesus, Deus, outro tempo, demônios, curandeiros, feiticeiros, adivinhadores. E que Deus ricamente possa te abençoar. Consulta as Sagradas Escrituras e saiba o que Deus quer para a sua vida. É amar-lhe, obedecer-lhe. Não consultar os curandeiros, porque eles estão com o espírito de feitiçaria. E por esse espírito de demônios é que adivinham. E tu ficas feliz, mas estás a ser prejudicado. Podes não saber hoje, mas amanhã entenderás. E por fim, não terás direito a morar no céu. Deus te abençoe ricamente. Amém.